Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada na caminhada cristã, rumo à Jerusalém Celestial. Que a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós, com cada um de nós, com cada um de nossos familiares. E bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. E como sempre, antes de nós lermos o texto ao qual nós estaremos meditando, estaremos abordando, eu peço mais uma vez, como sempre, para que os amados não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de acionar o sininho de notificações e, por favor, nos ajude no crescimento deste canal e para que juntos nós possamos continuar propagando a santa e bendita Palavra do Senhor aos corações daqueles que necessitam ouvir, daqueles que necessitam de uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra até mesmo de exortação, que essa palavra alcance corações de pessoas em cujos lares, ou até mesmo locais de trabalho, pessoas angustiadas, pessoas depressivas, que possam ser alcançadas pela eficácia maravilhosa dessa santa e bendita palavra, que é a palavra de Deus. Hoje, o texto que nós estaremos lendo junto está contido no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e nós sabemos que muitas ministrações há a respeito deste texto maravilhoso, mas eu também quero falar um pouco dentro deste texto com os amados. Então, capítulo 1, e do versículo 1 ao versículo 9 do livro de Josué, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. E tem uma coisa, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tenha de bom ânimo, ou ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei.
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Então, meus amados, todos nós conhecemos a trajetória de Josué, que é registrado no livro de Números, Levítico, Deuteronômio. E então nós conhecemos a trajetória deste moço que ele iniciou como assistente pessoal de Moisés, e inicialmente ele era chamado de Oséias, que em si o nome Oséias tem um significado maravilhoso, que é o Senhor salva, e é um significado bem parecido com o significado do nome de Josué. E esse moço foi escolhido por Deus para estar junto com Moisés. Ele era um jovem que sempre que Moisés precisava de algo, ele estava ali pronto a servir a Moisés. Imagino eu, acredito eu que este moço, no coração deste moço, nem de longe passava a ideia, inicialmente, de que ele seria o sucessor de Moisés. Seria o sucessor daquele homem que se tornaria uma grande referência da antiga aliança, Moisés. E Josué foi trilhando junto com Moisés, foi aprendendo. Houve um período em que, quando, sob a orientação divina, o Senhor Deus manda que Moisés imponha as mãos sobre alguns anciãos, iria lhe ajudar na administração dos diversos problemas, questões que apareciam entre o povo de Israel. E esses moços foram escolhidos a conselho de Jetro, o sogro de Moisés. E esses moços, eles começaram então a profetizar. Eles começaram a profetizar pelo Espírito de Deus. E Josué, que na época Oséias ainda era chamado de Oséias, diz o texto que ele ficou com ciúmes. E Moisés então fala com ele: você está com ciúme por mim? Olha, quem dera que não somente esse grupo de pessoas profetizasse, fosse profeta, mas todo o povo de Israel. E então ali era um indicativo de que Josué era um moço dedicado, um moço fiel a Deus e também fiel a Moisés, e ele era dedicado. E, sobretudo, o mais importante, ele era fiel ao Senhor nosso Deus, mas
ali denota uma certa imaturidade. Ele precisava de amadurecer, pois, afinal de contas, embora, como já disse, no início nem passava pela sua cabeça, possivelmente, que ele seria sucessor de Moisés, mas ele seria o sucessor de Moisés. E ele precisava amadurecer. Um obreiro maduro, um pastor, um obreiro maduro, um líder, um trabalhador na seara do Senhor, seja qual for o posto que ele ocupa no reino de Deus, ele não tem ciúmes de ver os companheiros ou de ver algum companheiro crescendo, galgando alguma posição ministerial. Pelo contrário, ele se sente feliz, sente alegria de ver o companheiro crescendo. E Oséias, ele iria compreender isso mais tarde, mas naquele momento ele não compreendeu, dada a sua idade, dada a sua ainda imaturidade. Mas o tempo foi passando e aquele moço amadureceu. Ele aguardou 45 anos para alcançar a posição que Deus tinha reservado para ele, que era de sucessor de Moisés. Ele iria substituir Moisés, porque Moisés, por um fato que aconteceu em Cades Barneia, o Senhor Deus declarou que ele iria contemplar a terra prometida, mas não iria entrar na terra prometida, e pelo menos para conduzir o povo de Israel, não. Pelo menos para conquistar a terra prometida, não. E seria Josué, o escolhido de Deus, para cumprir essa árdua tarefa. E passa-se o tempo e Moisés, ele chega o momento dele descansar. O Senhor conduz Moisés até o alto do Monte Nebo, e lá o Senhor fala para ele: olha, contempla a terra prometida, aquela terra, a terra que eu darei ao povo, conforme eu prometi, mas você não vai entrar lá, contempla apenas, e aqui termina a sua caminhada. É como se o Senhor Deus dissesse para ele que termina a sua jornada. Mas, olha, queridos, a jornada de Moisés foi uma jornada maravilhosa, foi uma jornada pautada por obediência, pautada pelo esforço. Houve aquela humanidade lá no Cades Barneia, em que ele deixou transparecer a sua humanidade, que era para ele falar a rocha, ele bateu na rocha, e a rocha nós sabemos que representava Cristo, mas também, não justificando o erro de Moisés, também era muita reclamação que Moisés suportava, muitas reclamações que Moisés suportava. Moisés teve que suportar até mesmo em uma fase, até mesmo uma rebelião do seu irmão Arão, de sua irmã Miriam, e então não era fácil. Mas acontece que o Senhor recolhe Moisés no monte, e Moisés morre, e cumpre-se 30 dias de luto pela morte de Moisés. E Josué, como sucessor de Moisés, que agora ele já sabia, né, que ele seria
é aquele que iria introduzir as tribos de Israel na Terra Prometida, não as gerações que saiu do Egito. As gerações que saiu do Egito, nós sabemos que apenas Josué e Caleb entrou. Os demais ficaram prostrados no deserto. Tamanha eram as reclamações e as murmurações. Mas as gerações posteriores, então Josué iria introduzir na Terra Prometida. Então Moisés morre e eles vão cumprir então o período do luto de Moisés, pela morte de Moisés. E eu acredito que com toda a dificuldade que tinha aquele povo, com toda a tendência que eles tinham de reclamar, de murmurar, mas eu acredito que não foi fácil, principalmente para Josué, há 45 anos seguindo aquele líder, seguindo o homem de Deus. Agora, de repente, aquele moço de 120 anos, ele sobe ao monte e ali Deus recolhe seu fôlego de vida, ficando assim a responsabilidade para Josué, a missão de introduzir aquele povo na Terra Prometida. E Josué, aqui nós percebemos dois fatos. Primeiramente, acreditamos que não somente Josué, como os demais que estavam acampados daquém do Jordão, na margem de cá do Jordão, eu acredito que não foi fácil superar aquele luto, porque um luto não é fácil. E é claro que nem todo luto advém da perca de um ente querido, da morte de um amigo, de um familiar, de um conhecido, de um vizinho. Muitas das vezes, um luto que nos traz tristeza, a perca de um emprego, a perca de um imóvel e até a perca de uma quantia salarial em que nos é tomado por assalto, traz um luto, porque traz tristeza, né? Mas no texto seguinte aqui, realmente o luto aqui era agora, de repente, a ausência de Moisés, que aquele povo estava tão acostumado a seguir, aquele moço que tinha uma vida tão chegada com Deus. E agora, certamente Josué sente o peso desta missão. Então, além da dor, do luto, agora Josué aguarda o Senhor Deus falar com ele. Porque certamente Josué passou, algumas vezes pode ter passado no coração, na mente de Josué, ele pensar, tudo bem, o Senhor me escolheu, Moisés falou comigo, mas eu sei que não é fácil essa tarefa, o que eu farei? Certamente ele olhava para um lado e para o outro, acostumado a ver Moisés, e agora não era mais possível. Moisés não estava mais com eles. No menor grau, no menor nível, eu acredito que eles tiveram um sentimento de orfandade. Assim como quando o Senhor Jesus avisou para os discípulos, para os apóstolos, de que ele iria voltar para o Pai, e eles ficaram entristecidos, e o Senhor Jesus fala para eles, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou, mas eu volto. Eu falei, vocês não me perguntaram nada, eu falei para vocês, e o vosso coração se encheu de tristeza. Eles tiveram ali um sentimento de orfandade. Que na verdade, vamos concordar,
porque não é fácil andar com um homem de referência como Moisés. E agora num grau muito mais elevado. Andar com o Senhor Jesus durante um período de aproximadamente 3 anos e meio. E de repente ele fala que não vai mais estar com eles. Então realmente não é fácil. E a pessoa tem mesmo sentimento de orfandade. E então é onde o Senhor Deus chega e fala para Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É como que o Senhor Deus falasse para Josué: olha, Moisés não está mais aqui. Moisés já terminou a sua caminhada, já terminou o seu labor. E agora, Josué, é com você. É com você. E como o Senhor Deus conhece o coração, conhece a alma, conhece o íntimo de cada um de nós, quem sabe o Senhor Deus definiu, o Senhor viu ali no coração de Moisés um certo temor. E é compreensível. E é compreensível. E então é onde o Senhor Deus, ele fala palavras consoladoras para Josué. E Josué precisava daquelas palavras. E não é somente Josué, não. Mesmo nós, com o tempo de caminhada que nós temos na seara do Senhor, na obra do Senhor, quantas vezes nós precisamos de que Deus fala conosco ao nosso coração, que o Espírito do Senhor fala ao nosso coração, ou que Ele use um irmão, uma irmã, que Ele use um vaso, um instrumento para falar conosco, palavras animadoras, para nós nos levantarmos da nossa posição de desânimo, da nossa posição depressiva, da posição de luto. O luto precisa ser vencido. Aqui é como se o Senhor falasse para Josué: Josué, o luto precisa ser vencido. Não adianta mais aguardar por Moisés, vocês bem sabem. Então, está na hora de levantar. Está na hora de levantar. Vocês sentiram a morte de meu servo, ok. Mas agora está na hora de levantar do luto para conquistar a promessa. Este é até o tema da nossa palavra. Saindo do luto, levantando-se do luto para a conquista da promessa. E Josué precisava de levantar do luto, mesmo que ainda com 30 dias, a dor pela perca de um amigo, de um mentor, como no caso, como do cacife de Moisés, realmente era doloroso mesmo. Mas era necessário levantar. E o Senhor Deus maravilhoso como é, nós bem sabemos, Ele não chega até Josué e diz: Josué, você ainda está prostrado aí ainda, vocês ainda estão sentados ainda, vocês ainda estão chorando a morte de Moisés. Era para vocês já estar preparando as coisas, você ainda está aí ainda, Josué. Não, o Senhor Deus amorosamente, pacientemente, vai até Josué e com muito carinho, com muito amor, que aqui nós observamos que o Senhor não fala aqui a Josué numa configuração, numa voz dura, uma instrução dura, chamando duramente a atenção de Josué. Não.
ele fala para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto, e você agora vai levantar, juntamente com este povo, e agora está na hora de vocês atravessar o Jordão. Levanta do luto e vai conquistar a promessa. A promessa, a conquista da promessa está diante de vocês. E agora o Senhor Deus, maravilhosamente, bondosamente, Ele vai instruir Josué. Josué vai até mesmo relembrar para Josué o que o Josué já tinha até mesmo aprendido com Moisés, servo do Senhor. Deus dá as diretrizes para Josué e aquela geração de israelitas que iria entrar na terra prometida, para eles obter êxito, para eles conquistar a promessa. E essas diretrizes, queridos, essas diretrizes não param em Josué. Essas diretrizes vêm dos dias de Josué, atravessa as décadas, atravessa as centenas de anos, os milênios de anos, e chega até nós. E que qualquer de nós que temos a promessa do Senhor Deus e que almejamos conquistar e ter êxito e com isso glorificar o nome do Senhor Deus através da conquista dessas promessas, nós precisamos de nos ater a essas instruções maravilhosas. Essas instruções maravilhosas. Primeiramente, o Senhor Deus, Ele fala para o Josué, que ninguém poderá resistir a Ele, porque como ele foi com Moisés, assim ele seria com Josué. Não te deixarei e nem te desampararei. Só essa promessa aqui, queridos, só essa promessa aqui já era suficiente, para Josué ele se sentir mais do que seguro. Mas o Senhor prossegue dizendo, esforça-te. Você vai fazer o seguinte, você vai esforçar e ter bom ânimo, porque é você que farás a expoverdar a terra que eu jurei aos pais deles que lhe daria. Essa terra seria para os pais dessa geração, mas por causa da murmuração, Hebreus, o escritor da carta de Hebreus vai dizer que o Senhor Deus, por causa da murmuração deles, o Senhor Deus falou, por isso eu jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. Então seria para os pais deles, mas eles ficaram prostrados no deserto. E então, mas agora era Josué, o remanescente, juntamente com Caleb, os únicos remanescentes daquela geração que recebeu a promessa. E tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, ou seja, seja forte e corajoso. Aqui, quando o Senhor fala seja forte, está falando forte fisicamente, ou seja, Josué precisaria de cuidar do seu físico, da sua saúde, porque a jornada era grande, haveria muitas batalhas, mas também forte também na fé, no caráter, na fidelidade. E ele teria, assim como Moisés foi,
ele teria que se portar, teria que ser uma referência de confiança para o povo de Israel, para o povo de Israel. E então, ser forte e corajoso. Corajoso, amados. Nós sabemos que ser corajoso não é nunca sentir o medo, mas ser corajoso é seguir em frente, mesmo quando nós sentirmos medo. Porque o medo, nós sabemos que é uma das heranças adâmicas que nós herdamos deles. Então, todo ser humano, em dado momento, algum momento, ele sente medo. Mas ele sente medo, mas ele prossegue avante, apesar do medo. E sai lá na frente e vence as batalhas. Isto é ser corajoso. Porque a pessoa dizer que nunca sente medo de nada, na verdade, isso é menosprezar o perigo. E uma certa dose de medo nos leva a agirmos com prudência, com sabedoria, saber o momento de ir e o momento de esperar. E as instruções maravilhosas não param por aqui, não. Não param por aqui, não. O Senhor Deus, além de ele instruir Josué para ser forte e corajoso, ser animado, ou seja, mostrar sempre animado diante do povo de Israel, o Senhor Deus, ele instrui para Josué ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que Moisés ordenou, ou seja, toda a legislatura que Moisés instruiu o povo no deserto, era para Josué se ater a elas e não se desviar delas nem para a direita nem para a esquerda, porque aí ele conseguiria, com prudência, se conduzir por onde quer que ele fosse. Outra coisa maravilhosa aqui, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por quê? Porque essas diretrizes maravilhosas não nasceu no coração de Moisés, não nasceu no coração do homem. Essas diretrizes maravilhosas que foram passadas para o povo israelita no deserto, veio do próprio Deus. Veio de Deus, é a palavra de Deus. Embora muitos críticos, principalmente nas redes sociais, muitos críticos, alguns ateus e muitos críticos, eles procuram esmiuçar a Bíblia, caçando defeito daqui, defeito dali, contradição daqui, contradição dali. Na verdade, nós entendemos que apenas são pessoas, alguns são revoltados e outros são pessoas que pegam a Bíblia, leem a Bíblia em texto, fora de contexto e cria o pretexto para criar heresias e para achar contradição na Bíblia Sagrada. Mas os salvos em Cristo Jesus, glória a Deus, os salvos em Cristo Jesus, nós entendemos, nós compreendemos, como Paulo bem disse, que toda a palavra
ela é apta para redarguir, para exortar, para confortar, para consolar, para corrigir, e que nela não há nenhuma contradição. Os salvos, aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus, que estará na Jerusalém Celeste, nós não acreditamos em nenhuma contradição bíblica que nos possa ser apresentada. Quando qualquer aparente contradição bíblica aparece, nós compreendemos que nós não estamos entendendo, ou estamos lendo fora do contexto, não estamos entendendo o contexto cultural da época, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante. E então, Moisés, ele esteve de posse, ele ganhou de posse dessa riqueza maravilhosa, e o Senhor Deus estava colocando ao dispor de Josué e daquela geração de israelita que iria atravessar o Rio Jordão, esta maravilha. E a condição aqui então que o Senhor Deus mostra para Josué é ser forte, ser corajoso, ser animado, tomar o cuidado de fazer conforme estava escrito neste livro maravilhoso, e meditar neste livro dia e noite, e então ele seria bem sucedido. Seria bem sucedido como foi bem sucedido. Que no final da caminhada de Josué, mesmo aquelas gerações que atravessou o Jordão, posteriormente alguns se mostraram vacilantes. E Josué no capítulo 24, ele vai dizer, olha, é como se ele dissesse, parafraseando, é como se ele dissesse para eles, olha, eu vejo alguns de vós vacilantes, mas vocês têm o direito de escolher os deuses pagãos que os seus pais, a geração passada serviu do outro lado do Jordão, ou servir ao Senhor. Agora, tem uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos perseverar em servir ao Senhor. Que declaração maravilhosa. Então, isso nos mostra que quando Moisés muda o nome de Josué, de Oséias para Josué, simbolicamente, Josué ele estava deixando uma vida de imaturidade, uma vida em que ele precisava de um aprendizado, para agora uma vida madura, uma vida espiritual madura, uma vida que agora, cuja condição o Senhor Deus encontrava nele aptidões, condições para conduzir o povo até a terra prometida. E a condição primordial aqui era a obediência. Era se levantar do luto, se levantar do choro. O Senhor Deus não estava ignorando a falta que eles estavam sentindo de Moisés, não, mas contudo, era hora de caminhar, era hora de levantar. Amados, há momentos em que nós nos sentimos na vida, às vezes desanimados, desiludidos,
e até fisicamente debilitados, mas não podemos ficar prostrados a vida toda. E quando nós vamos ficando prostrados, o Senhor Deus misericordiosamente, através do seu Santo Glorioso Espírito, vai até onde nós estamos curtindo o nosso luto e Ele nos levanta da nossa posição de luto. E repito, luto, como nós sabemos, não é só perder um ente querido. Luto é uma situação, qualquer situação que nos traz dor, que nos traz choro, que nos faz sentir tristeza e desânimo. E o Senhor Deus, maravilhosamente, assim como Ele fez com Josué e com aquela geração de israelitas, assim o Senhor também faz conosco. Ele nos levanta do nosso luto, Ele nos levanta do nosso desânimo, Ele nos levanta da nossa falta de força e nos dá um renovo espiritual e fala conosco: levanta-te, porque está na hora de você prosseguir a sua caminhada, a sua jornada e conquistar as suas promessas, as promessas que eu tenho para a sua vida. Deus é assim, querido. O Senhor Jesus é assim. Tanto que nós precisamos que quando o Senhor Jesus ele estava finalizando a sua jornada nessa terra, a sua jornada terrena, ele falou: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei indo, mas vos enviarei outro Consolador. Só para relembrar, outro Consolador, outro no grego, quer dizer, significa alon, ou halon, não importa, mas no português, alon, que significa um Consolador ou Consolador da mesma espécie do Senhor Jesus, da mesma categoria, da mesma santidade, do mesmo amor, da mesma misericórdia, do mesmo perdão de Deus Pai e Deus Filho, ou seja, significa da mesma espécie. Então o Senhor Jesus foi, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo. Amados, assim como Josué precisou de levantar, precisou de força, de ânimo, de coragem e precisou de obediência para ser bem sucedido, assim também nós precisamos de obedecer a santa e bendita palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e fiquemos tranquilos. Quando nós sentirmos que parece que não dá, Deus não nos permitirá ficar ali quietinhos, sentados, prostrados, órfãos. Mas Ele vai nos levantar da tristeza, vai nos levantar do luto, vai nos dar força, vai nos renovar e vai nos ajudar a perseverar em nossa caminhada até a volta de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, quero só repetir o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, queridos, amados, o Senhor nosso Deus é conosco por onde quer que nós andarmos.
prossigamos avante nessa caminhada. Prossigamos avante nessa jornada, porque nós jamais estaremos sozinhos. E repito mais uma vez a promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora nós não estamos caminhando mais para Canaã, nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial. E ele voltará. E ele, enquanto ele não chegue, vamos fazer o que ele nos disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, queridos, vamos continuar caminhando, desfrutando da paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor nosso Deus jamais desamparará os seus fiéis, jamais desamparará a sua amada igreja, jamais desamparará aquele que é perseverante, aquele que, apesar dos pesares, quer chegar e vai chegar até a Jerusalém celestial. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe.